Sabadão de manhã, bora atualizar aqui as informações do Coringão, temos muito para falar. Memphis, agora montando em cima da diretoria do Corinthians, era óbvio que isso ia acontecer, né? Mas não é só isso não, tem essa questão envolvendo o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, relacionado aos processos na ética do Corinthians contra Leonardo Pantaleão, contra Cássio Concerino e um pouquinho mais também, que ainda dá pra gente falar do jogo contra o Rosário, não dá? Então, bora pro vídeo de hoje. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí, todo mundo ainda curtindo a classificação do Corinthians diante do Rosário. Aliás, de todos os vídeos que eu assisti, o mais legal, o mais interessante, estava até aqui mostrando para a Fernanda ontem, foi o do Poropopó dentro da torcida do Rosário, né? Aquilo ali mostra demais a força do Corinthians, a importância das organizadas se unirem em momentos como esse, mas não precisava ser só em momentos como esse, né? E eu entendo as organizadas, mas essa coisa de cada uma ficar cantando uma música, uma não puxar do outro... Cara, o que importa é o estádio ecoar cada vez mais alto pelo Corinthians, não é isso? Então, isso foi mais uma demonstração de força, porque a torcida do Rosário não é qualquer torcida, não. É uma torcida que canta demais, que vibra demais, que apoia demais. Inclusive, quando acabou o jogo, os caras estavam lá cantando. Os caras são bravos mesmo. E estavam cantando, gritando, pulando, mas quando veio o Poropopó, geral silenciou e parou para assistir, foi realmente impressionante. E daí a gente pega a dimensão da força da torcida do Corinthians, hein? Aliás, eu ainda tem muita notícia aqui para passar para vocês, já vai deixando o like, a hypada aqui, enfim, inscreva-se no canal, tudo isso é sempre muito importante, a gente vai estar sempre aqui atualizando vocês. Desse jogo, alguns pitacos ainda para falar, né? Eu falei pouco do Mateuzinho e, cara, o Mateuzinho jogou muita bola, muita bola. Eu acho que eu deveria ter falado mais dele no pós-jogo do Salazar. O Corinthians tem dois dos principais laterais do país nesse momento. Não é mais besteira falar em seleção brasileira para Mateuzinho, para Matheus Bidu e para Gustavo Henrique. Da linha de quatro, o problema é que o Gabriel Paulista está muito abaixo de todos eles, né? O Gabriel Paulista só é titular por causa da fase dos outros, porque falha demais, é um perigo. A todo momento é um perigo. Mas o que estão jogando Mateuzinho, Matheus Bidu e Gustavo Henrique é realmente impressionante. Eu quero falar duas coisas aqui, algumas coisas aqui ainda sobre o jogo. Eu vi muita gente, e é natural, torcedor emocionado, ainda mais depois do jogo, eu elogiando o Memphis Depay ali e tal, não sei o quê, falando da vitória do Corinthians, e muita gente tá vendo, olha lá, você falou que não tinha que renovar, e tarará, viu como é, melhor o Memphis do que o Pedro Raul. Pô, gente, aí também assim... Não vamos aqui usar de desonestidade intelectual, né? Ninguém, em nenhum momento, em sã consciência, com cérebro, nenhum ser humano vai preferir o Pedro Raul do que o Memphis Depay. A discussão nunca foi essa. Então esse argumento é um argumento completamente nulo, inválido, infantil, não existe. Depois querer pagar um sapo sobre a renovação para qualquer pessoa, falando, viu? Olha aí, melhor o Memphis que o Pedro Raul. Cara, é óbvio, cara. Alguém acha que é melhor jogar com o Pedro Raul do que com o Memphis Depay? A discussão sobre a renovação de contrato do Memphis, ela esteve o tempo inteiro restrita a valores, pelo menos aqui, né? Aqui comigo, no meu canal. Quando eu falava assim, olha, talvez seja melhor não renovar, porque, cara, a dívida está em 45, o risco é muito grande e, dependendo do que acontecer, pode se tornar uma dívida pior ainda, sempre relacionada a número. Nunca teve isso. O que teve também é uma desconfiança sobre a parte técnica e física dele daqui pra frente, que ele é o cara que tem histórico de lesão muito grande, como é que ele vai estar mais pra frente, tudo mais. A preocupação sempre foi essa. Em nenhum momento ninguém, nem eu, e eu também não vi ninguém fazer isso, discutiu que era melhor ter o Memphis Depay do que o Pedro Raul dentro de campo na quinta-feira, por exemplo, né? Outra coisa, quando eu falei que o Fernando Diniz estava me incomodando, que ele demorou demais para tirar o Pedro Raul, o pessoal falou assim, não, Salazar, mas ele estava programado para o momento que o Memphis ia entrar. Eu sei, eu não estou querendo dizer que o Memphis tinha que antecipar a entrada dele, não é isso. Eu estou dizendo que ele poderia ter antecipado a saída do Pedro Raul devido à expulsão do Ranieri, algo atípico que aconteceu que mudou o curso do jogo. E com isso, o Corinthians ficou com 2 a menos por um período do jogo.
porque o Pedro Raul não conseguia ajudar, jogando completamente isolado, sozinho lá na frente. Então eu acho que ele deveria ter antecipado a saída do Pedro Raul. Se o Memphis não aguentava jogar mais do que jogou, podia ter colocado, por exemplo, como ele colocou um zagueiro, colocou um volante a mais na parte final, poderia ter antecipado essa substituição para depois ter colocado o Memphis Depay. Enfim, eu só acho que o Corinthians correu muito risco jogando muito tempo com o Pedro Raul, com um jogador a menos. Mas é isso. E outra coisa, o Memphis foi importantíssimo na vitória do Corinthians, é claro que foi. Aliás, eu gravei o jogo imediatamente após o jogo, tinha visto pouquíssimos replays da partida e tudo mais. E eu falei aqui, ó, eu não tenho certeza se o Memphis quis bater daquele jeito. Se ele quis fazer, parabéns, foi bom. E eu não dei certeza. O pessoal, não, só foi certeza, e foi mesmo. Depois a gente viu, com calma, a gente viu o Gabriel Paulista contando essa história, o Breno Bidon contando a história que o Carrilho sai da área para o rebote, manda o Breno Bidon entrar. O Gabriel Paulista avisa o Memphis Depay para ele bater na direção do gol. A gente soube que na preleção, por causa do primeiro jogo lá, quando o Mateuzinho cobrou a falta e o Matheus Bidu cabeceou na trave, que aquela falta foi de um destro cobrando do lado esquerdo. E na preleção desse jogo, o Fernando Diniz lembrou dessa jogada e pediu para os jogadores: quando a falta for do lado esquerdo do nosso ataque, bate um destro. Quando for do outro lado, o oposto. Porque assim a bola vai em direção ao gol e o Rosário tem problemas com isso. Então isso foi programado. Agora, se a batida iria no alto e foi embaixo, que fiquei na dúvida, será que o Memphis pegou bem na bola? Ficou claro porque primeiro que dá pra ver, tem uma imagem que mostra o Memphis fazendo assim, como que diz, entra, vou bater ali, o Breno Bidon infiltrando por ali, e o Gabriel Paulista fala pra ele, bate na direção do gol, porque qualquer desvio fica difícil pro goleiro. Sai o gol e o Gabriel Paulista vira pro Memphis e aponta pro Memphis dizendo: eu te falei. Então não resta mais nenhuma dúvida, foi proposital sim, bateu bem sim. É aquela bola que se algum zagueiro tira, todo mundo xinga, né? Fala, caramba, é todo mundo pra área, o cara bate baixo. Mas dessa vez deu certo, isso é que importa, e não foi à toa que deu certo, tá muito claro. Eu só acho, sinceramente, no Memphis foi importante, mas acho que as pessoas não estão dando o devido valor ao Breno Bidon para isso. Quem fez o gol e decidiu o jogo foi o Breno Bidon. Quem correu, se movimentou e deu o tapa corretamente numa hora H do jogo foi o Breno Bidon. O moleque tem personalidade, tem categoria, tem futebol e, ele aparece nos momentos decisivos. E quem marcou o gol foi ele. É importante destacar isso. Eu vejo muita gente falando do Memphis que cobrou uma falta para a área. Ele foi importante, entendeu o que eu estou falando? Ele foi importante, mas ele bateu uma falta para a área, bateu bem, mas bateu uma falta na área. Quem fez o gol foi o Breno Bidon. Memphis, eu vejo muita gente falar o Memphis decidiu o jogo e vejo pouca gente falar que o Breno Bidon decidiu o jogo. Na minha opinião, o Memphis foi muito importante, ele foi fundamental para o Corinthians conseguir a vitória com a saída do Pedro Raul, ele melhora demais o time, a batida foi boa, mas quem decidiu o jogo foi o Breno Bidon, na minha opinião. É só vocês imaginarem o seguinte, imagina que aquela falta fosse batida daquele jeito pelo Mateuzinho, e o Memphis tivesse feito o gol igualzinho o Breno Bidon fez. Estaria todo mundo dizendo que o Memphis tinha decidido o jogo pelo gol que fez. Ninguém ia estar falando que o Mateuzinho decidiu o jogo pela batida de falta. Mesmo se ela fosse batida igualzinho. Iam falar, o Mateuzinho foi importante, foi inteligente, bateu, os caras combinaram, mas o Memphis decidiu. Então por que não faz isso com o Breno Bidon? Tá? O Memphis foi fundamental, foi muito importante. Mas vamos dar aqui os devidos créditos a quem merece. O Breno Bidon decidiu o jogo. Essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários se você pensa diferente. Bom, gente, agora, até entrando nesse gancho, do Memphis Depay, do risco, né? Lá atrás, quando eu falei, olha, não sei se vale a pena esse contrato, pela situação do clube, o risco é alto e tudo mais, é porque é o seguinte, o Corinthians ia ter uma dívida de 77 milhões de reais com ele, que poderia ser negociada, brigar na justiça para tentar reduzir esses juros e tudo mais. Ok. Quando ele renova, ele evita uma briga judicial agora, um transfer ban agora, mas ele assume um negócio de 136 milhões. Que se atrasar e tudo mais, vai virar mais do que 136 milhões, vai para 160, 170 milhões. Esse é o risco. Por quê? Porque eu parto do princípio que o Corinthians vai atrasar. Cara, como que... É muito difícil parar e pensar, não, o Corinthians não vai atrasar. Pode assinar esse contrato, o Corinthians não vai atrasar. A ponto do que aconteceu nesse sábado. Notícia desse sábado, o Corinthians não conseguiu pagar de novo o direito de imagem dos jogadores. E agora, meus caros, férias, premiação e 2 meses de direito de imagem atrasado. A Lei Geral do Esporte diz que quando um jogador tem 2 meses de atraso, ele pode, e o direito de imagem já conta como salário, ele pode ir à justiça para rescindir o seu vínculo e cobrar todo o restante que ele tem a receber.
Então vamos imaginar o seguinte, se o Corinthians tivesse aí 2 meses atrasado com o Memphis Depay, ele ia ter 40 dias de carência, passou esses 40 dias, se não pagasse, o Memphis Depay poderia falar, valeu, vou embora, quero todo o meu contrato que vocês paguem. É isso, gente. Quando eu falo, eu não tô falando porque eu não quero o Memphis no Corinthians, é claro que é melhor ter o Memphis que o Pedro Raul, pô. Eu tô falando por esse risco, que aí é um risco de assumir um problema de 170 milhões e não de 77 milhões. Tem gente falando assim, mas não ia virar 180 porque eles iam cobrar o salário todo por eles não terem assinado em cima da hora? Não. Não, porque isso eu já tenho informação. No Memphis Depay, dos 4 contratos que foram enviados para ele da última minuta, um deles houve uma alteração. Essa alteração já desobriga o Corinthians a assinar. Então eles não teriam sucesso naquela empreitada, assim como o Thiago Neves não teve com o Galo e tudo mais. Então seriam os tais 77 milhões que você podia brigar para baixo. É ruim? É péssimo. Mas eu não vejo... Assim, eu temo o Corinthians realmente não conseguir pagar o Memphis Depay da maneira que precisa, ser cobrado de juros e correr o risco do cara ir embora e cobrar o contrato inteiro, e aí não é 77, aí vira muito mais do que isso. Esse é meu medo. É este só o meu receio. Só esse, mais nenhum. Que é melhor tê-lo em campo, é óbvio que é melhor tê-lo em campo. Então tá aí a notícia, agora são férias, premiações e 2 meses de imagem atrasada. Precisa pagar esses caras. Aí eu vi uma matéria do pessoal dizendo, bom, o Corinthians não vai contratar ninguém. Não vai, óbvio que não vai. Eu tenho trazido essa informação aqui há um tempo, que o Fernando Diniz já avisou a diretoria. Se conseguir dinheiro, pelo amor de Deus, pague os jogadores, porque eu preciso desses caras motivados, empenhados do jeito que eles estão fazendo. Mas ficar sem pagar os jogadores, a gente perde o controle sobre isso. Então esqueçam contratações. O foco vai ser esse. Esqueça o transfer ban nesse momento. O foco vai ser pagar os jogadores de agora. E não está conseguindo. De novo, atrasou. Bom, e com o contrato assinado aconteceu o óbvio, né? O Memphis montou em cima da diretoria. A diretoria do Corinthians deixou ele muito grande. A condução do negócio foi péssima, horrorosa. O Osmar Stabile tentou amenizar ali, agradecendo a ele por ele ter reduzido os números, que pensou no melhor para o Corinthians, aparecendo na foto, mas a gente sabe que não é isso. O Memphis Depay ficou muito grande depois de tudo isso. Por quê? Porque a torcida abraçou essa contratação, a torcida quase que exigiu que o Corinthians mudasse de ideia, e o Corinthians cedeu a essa pressão. Cedeu muito por receio das ameaças que o Osmar Stabile estava sofrendo, isso é fato. Foi por causa disso, na verdade, que ele cedeu, por causa das ameaças. E o Memphis volta muito grande, porque ele volta nos braços da torcida, com o apoio da torcida, com uma vitória da torcida contra o Parque São Jorge. E aí o cara mete um clipe falando o óbvio, criticando o Armando Mendonça. Todo mundo sabe, há muito tempo a gente fala aqui que ele não suporta o Armando Mendonça. Para ele foi o Armando Mendonça que fazou o primeiro contrato dele e tudo mais, eles não se gostam. E ele, enfim, cagou na cabeça do Armando Mendonça, é claro, e da diretoria do Corinthians, e do Parque São Jorge, e de todo mundo. Por quê? Porque ele já entendeu que esse é o jogo. Ele já entendeu que a torcida está revoltada, as organizadas, contra esses desmandos da diretoria do Corinthians. Teve uma condução horrorosa de negociação com essa diretoria do Corinthians, então ele já tem uma insatisfação pessoal com esses dirigentes e percebe que a torcida tem uma insatisfação geral com esses dirigentes, está numa ligação com a torcida, é claro, abraçou o discurso da torcida e com o contrato renovado, o que o clube vai fazer? Renovou com ele, está devendo para ele, sabe que o time precisa dele, que Pedro Raul não dá, conclusão, ele foi lá, fez o clipe e, enfim, cagando na cabeça da diretoria do Corinthians, com o Parque São Jorge em chamas, criticando o Armando Mendonça, criticando os dirigentes do clube, falando que os caras têm que chamar ele de chefe, que é o apelido dele, e sabe o que vai acontecer? Nada. Vão ficar bravos lá no Parque São Jorge? Vão ficar de bico. Tenho certeza que nesse momento o Osmar Stabile está ouvindo. Tá vendo, Osmar? Parabéns dos aliados dele ali. Eu tenho certeza que estão falando aí. Tá vendo agora aí? Renovou, fez, o cara tá aí agora te zoando a gente, tá cagando a nossa cabeça e a gente vai ter que aguentar quieto. É isso. É isso que vai acontecer. E vai mesmo. Não tem o que fazer. O que a diretoria vai fazer sobre isso? Nada. Não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Sei lá, vai processar o cara? Vai, né? Aliás, ele queria dar uma entrevista coletiva, acho que não vai dar essa entrevista coletiva, porque a entrevista coletiva, como jogador do Corinthians, precisa ser autorizada pelo Corinthians, né? Eu acho que isso não vai acontecer, a não ser que ele passe na zona mista e fale alguma coisa nessa. A primeira, ele não topou. Outra informação sobre Memphis Depay, o visto de trabalho dele está renovado. Notícia dessa sexta-feira, confirmada aqui, o visto de trabalho dele está renovado, portanto, ele pode seguir jogando pelo Corinthians normalmente. Agora eu quero aqui rapidamente falar, vocês vão lembrar, quem me acompanha aqui sabe, eu não vou recortar o vídeo agora para buscar,
quando o bicho começou a pegar contra o Osmar Stabile e contra o Armando Mendonça, o que eu falei aqui para vocês? O que eu falei para vocês aqui? Nesta briga de conselho de ética, dos processos que estavam indo para lá e que poderiam ir para o conselho deliberativo, eu falei para vocês, o Armando Mendonça provavelmente vai buscar as defesas dele no judiciário. É lá que ele vai buscar e é lá que ele tem chance de derrubar isso tudo, porque no conselho ele tá morto, se ele for para lá. Certo? Lembra que eu falei isso? Exatamente o que está acontecendo, né? Osmar Stabile é o contrário. Na justiça não vai conseguir nada, mas no conselho ele tem muito conchavos políticos, ele sabe que pode se livrar. Repararam que o Osmar Stabile bradou contra o Romeu Thomaz Júnior, que tinha que falar aquilo naquela hora, impediu a votação lá no conselho da reforma do estatuto, e está muito claro que aquilo foi feito. O Osmar Stabile agiu em favor daqueles conselheiros que não queriam que o conselho votasse o estatuto do Corinthians, a reforma do estatuto, e conseguiu. Repara que ele conseguiu, repara como ele acusou o Tuma, falou um monte, nunca apresentou as imagens, nunca apresentou provas, retirou a acusação, não deu mais nada. Sabe por quê? Porque ele já conseguiu o que ele e o grupo dele queriam, que era a não votação do estatuto. Você acreditou naquela bala toda? Então, deu nisso. É isso. Alguém está cobrando o Osmar Stabile porque não teve a votação do estatuto por causa do que ele fez? Não, ninguém está cobrando. Percebe? Como eu falo que falta atenção nessas cobranças do Corinthians, é isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é o que eu avisei. O Osmar Stabile está tranquilo no Corinthians, não foi à justiça, o caso dele na ética não corre porque ele tem... Não é que não corre na ética, é porque não vai correr no conselho, porque ele tem o apoio da galera, ele não vai acontecer nada com ele. Enquanto isso, o Armando está tendo vitórias lá no judiciário, como eu falei que ia acontecer. Só que essas vitórias são complicadas. Primeiro contra Cássio Conserino. Nessa contra Cássio Conserino, do Ministério Público, o Armando Mendonça acusa que Cássio Conserino é suspeito por tudo que ele tem feito. E a Procuradoria-Geral do Ministério Público lavou as mãos. A Procuradoria-Geral do Ministério Público recebeu esse apontamento do Armando Mendonça e disse, olha, eu não tenho aqui como nem dizer que sim, nem que não, e tá com vocês aí. Mandou para o Judiciário. Agora, a Justiça, depois dessa manifestação da Procuradoria, vai se manifestar. E se a Justiça se manifestar em favor do Armando, o Cássio Conserino pode ser substituído. E ele pode tirar o Cássio Conserino do processo relacionado a ele, lá no Corinthians, que é relacionado a essa coisa da Nike dos produtos desviados. E aí, senhores, o Cássio Conserino, que tem feito os grandes trabalhos em favor de uma melhoria do Corinthians, nessa pode perder, porque... aí não é uma opinião, uma informação. Eu escuto de vários advogados, já falei aqui para vocês, já escutei de várias pessoas que o Cássio Conserino comete atropelos, que ele exagera, que ele se envolve com pessoas que ele não poderia se envolver, que ele se mete onde ele não deveria se envolver. E eu estou falando se mete, se envolve, nesse sentido mesmo profissional, né? De até onde ele pode ir pela função e cargo que ele ocupa, de até onde ele pode se meter, com quem ele pode se relacionar. Eu lembro aqui que eu falei, quando lá no evento do Corinthians, ele sentou ao lado dos caras da Safiel, aí os caras falaram, não, mas a gente nem conhecia ele. Você tem que evitar essas coisas, porque as pessoas ficam criando relações entre as pessoas. Tem áudio dele vazando por aí, com um conselheiro do Corinthians que é juiz e também tem influência. Então, assim, acho que talvez o Cássio Conserino não tenha tomado os devidos cuidados relacionados a isso, foi para cima com tudo mesmo. Mas vamos ver, a Justiça pode não concordar com o Armando, vamos aguardar. Mas há um risco claro aí da Justiça sair em favor do Armando Mendonça nessa contra o Cássio Conserino. Vamos aguardar porque a Procuradoria-Geral do Ministério Público lavou as mãos e não garantiu o Cássio Conserino como alguém não suspeito para essas atribuições, para essas ações. Outra é relacionada a Leonardo Pantaleão, e essa chama muita atenção, né? O caso da Nike e tudo mais, do Armando Mendonça, chegou para o Conselho de Ética, para o Leonardo Pantaleão como presidente da Ética, vindo da Comissão de Justiça. E, cara, é incrível, né? Porque, vamos lá, o juiz, que é irmão de um conselheiro que está na ética do associado do Corinthians e responde pela diretoria, é o juiz deste caso, né, que é o Mansur. A liminar saiu em 5 horas. 5 horas. A sentença saiu em 24 horas.
O Leonardo Pantaleão se defendeu, ele foi chamado a se manifestar, ele e o Corinthians, certo? Foi chamado para se manifestar, as duas partes chamadas a se manifestar depois do que o Armando Mendonça colocou lá. O Leonardo Pantaleão disse a mim que enviou 28 páginas para o juiz. E o Corinthians sequer se manifestou ainda, porque ainda está no prazo. O prazo para o Corinthians se manifestar vai até 8 de setembro. E o que chama a atenção? Em menos de 24 horas saiu a sentença. Então, assim, o Corinthians, que é uma parte que foi citada, ainda sequer se manifestou. O prazo está correndo. O Pantaleão mandou 28 páginas e em menos de 24 horas o juiz se manifestou, mandando o Corinthians e o Pantaleão dividirem sucumbências de R$10 mil. Então, assim, caramba, mandando o processo começar do zero. Ele não diz que o Armando é inocente, ele só manda o processo começar do zero de novo, porque diz que há vícios, há erros e tudo mais. Eu procurei o Leonardo Pantaleão, que se manifestou dizendo o seguinte, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês. Cadê a manifestação do Leonardo Pantaleão? Achei. Abre aspas para ele. Em relação à sentença, não posso deixar de registrar minha admiração pela velocidade olímpica com que foi proferida. Apenas 24 horas após a juntada aos autos de uma manifestação de 28 laudas. De todo modo, fico satisfeito em constatar tamanha celeridade do Poder Judiciário que certamente há de dispensar a mesma atenção e presteza a todos os processos submetidos à sua apreciação. Aí o Leonardo Pantaleão dando aquela cutucada, dando aquela indireta, né, no juiz, porque olha, o cara mandou 28 laudas em menos de 24 horas, ele soltou a sentença antes de esperar o Corinthians se manifestar, e o Corinthians tinha até 8 de setembro para se manifestar. Então, assim, o que dá para dizer? O que dá para dizer é que há, de fato, uma desconfiança muito grande de que o juiz está tentando colaborar com Armando Mendonça devido a alguma relação de proximidade, de amizade, de familiaridade entre as pessoas do Corinthians e tudo mais. É uma suspeita, uma desconfiança de que isso está acontecendo devido ao sobrenome, quem é o juiz, a relação que ele tem com pessoas do Corinthians e a maneira como ele está agindo. De todo modo, o que deve acontecer na prática? Na prática, o caso do Armando Mendonça deve começar do zero, mas deve sim chegar na comissão de ética, passar pelo processo da ética, ser enviado ao Conselho Deliberativo e ser votado lá no Conselho Deliberativo. Armando Mendonça vai lutar para que o artigo que seja apurado essas informações não é o que pode promover a destituição e expulsão dele, e sim algum outro artigo, vamos ver qual que vai ser, mas enfim, o que deve acontecer é que o processo dele deve começar do zero novamente lá no Corinthians. Vamos ter que aguardar. Tá certo, senhores? Hoje é sábado, hoje é dia de manifestação da torcida do Corinthians no Parque São Jorge contra os dirigentes. Domingo tem jogo. Acredito que muitos dos titulares não irão para o jogo. Acredito que o Memphis vai para o jogo, precisa ganhar ritmo de partida. E é isso. E só para fechar, lá na redação ontem, muitos palmeirenses com muito receio, pedindo pelo amor de Deus para que não tenha um derby na final da Libertadores, enquanto os corintianos não viam algum problema em ter um derby na final. Como é que tá o clima entre vocês aí sobre isso, hein? Já pensou? Meu Deus do céu. Bom, chega por hoje. Bora. Bom final de semana a todos. E aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.